Então, agora nós vamos conversar sobre um tema que eu acho importantíssimo, que se chama adesão ao tratamento. Vocês têm ideia de quantos, de cada 10 pacientes com uma doença leve a moderada, abandonam o tratamento? Vocês têm ideia? De cada 10, 7 abandonam o tratamento. Ou seja, 70% dos pacientes com doença leve, é claro que o doente grave não vai abandonar, porque ele está grave, abandonam o tratamento. Então, esse é um tema que eu falo porque isso é o dia a dia do ambulatório de doença inflamatória intestinal. Então, eu coordeno lá no Rio Grande do Sul um ambulatório com 3.000 pacientes do SUS e que a gente vê isso todos os dias, o abandono do tratamento. Por isso que esse tema, eu mesmo no programa coloco, que eu acho que é fundamental, é a adesão ao tratamento. Então, a BCD eu acho que tem essa grande missão, que eu chamo a missão da conscientização e do impacto das doenças. Eu não passei aqui. A conscientização e o impacto das doenças que tem na vida de vocês. Então, o nosso propósito é levar para o Brasil inteiro a melhor informação sobre a vida. A gente não quer falar só de doença, a gente quer falar sobre a vida. E como a vida pode ficar boa com uma doença bem tratada, bem diagnosticada e bem cuidada. Então, se vocês olharem esse slide, até 2020, a gente tem 212 mil pacientes. Está aí o farmacêutico, é para matar, né, amigo? 212 mil pacientes que vão com o seu CID da retocolite e da doença de Crohn para retirar o seu remédio, tanto nas farmácias de distribuição local, quanto remédios de alto custo. 212 mil pacientes. Vocês imaginam essa organização farmacêutica que tem que ter, do custo que é gasto com essa doença? É uma doença caríssima para o governo. Imagina, é óbvio que nós estamos falando em dinheiro, mas a gente quer saúde, a gente quer que a vida fique boa, a gente quer que o tratamento seja certo, mas para isso é importantíssimo uma adesão ao tratamento. E quando a gente conversa sobre essas doenças, que a gente chama de doenças imunomediadas, eu sempre gosto de lembrar que são primas irmãs a retocolite e a doença de Crohn. Algumas diferenças é a localização da doença. Então, quando a gente fala em doença de Crohn, é uma doença crônica, autoimune e inflamatória. As duas são progressivas. Até o momento não tem cura, mas tem tratamentos sensacionais. E a doença de Crohn pode se manifestar da boca ao ânus, principalmente, às vezes, na região perianal, no ilho terminal, são temas que vocês conhecem. E quando a gente fala de retocolite ulcerativa, é uma doença que fica mais na superfície, é como se fosse a tinta da parede, é mais restrita à mucosa, que começa no reto, por isso o nome retocolite, e se estende ao longo do intestino grosso. E ambas as doenças podem ter manifestações extraintestinais. Então, existe um consenso do que é adesão ao tratamento, seja lá qual for. Adesão ao tratamento é o processo pelo qual o comportamento de uma pessoa de tomar o remédio, de fazer mudanças no estilo de vida, quando a nutricionista propõe uma dieta com menos fibra, quem sabe na crise da doença, de realizar os exames seriados no momento certo, na hora certa, de comparecer nas consultas. O nome disso tudo é adesão ao tratamento. E não adianta chegar no consultório médico quando eu vejo com as mãos vazias, assim, ai, cadê seus exames? Não sei. Mas e quando é que o senhor fez a última coluna? Olha lá, doutor, eu não sei. Mas o senhor não trouxe seus exames? Não. Então, isso é muito frequente. Então, vocês veem que isso faz parte da não adesão ao tratamento. Porque o paciente responsável pela sua doença, ele chega com a sua bolsinha. Está aqui o meu hemograma, esse aqui o meu remédio, está aqui a minha última colonoscopia, como é que eu estou me sentindo. Então, isso se chama adesão ao tratamento. E isso
é super importante. Isso é a parte mais importante do tratamento. E isso corresponde, então, a seguir as recomendações de um profissional de saúde capacitado para orientar vocês. Porque essa jornada dessa doença é muito desgastante. Como já foi comentado, a gente está falando desde ontem, o tempo para o diagnóstico, os erros diagnósticos, a falta de uma conversa verdadeira com o seu médico, tempo para conversar. Hoje, umas consultas sem convênios que estipulam 6 minutos uma convênio, eu não estou falando SUS, tem uma rede de convênios que estipula 6 minutos um horário de uma consulta médica. Vocês imaginam tudo que a gente quer conversar sobre a doença, sobre a vida, sobre a sexualidade, sobre depressão, sobre comida, sobre vacina, em 6 minutos. Então, a gente tem uma jornada difícil de percorrer, mas a gente vai aprendendo a percorrer. E com isso a gente sabe que cada paciente daqui tem um tratamento completamente individualizado, a gente tem metas com esse tratamento de melhorar o sintoma, melhorar a vida, cicatrizar onde está inflamado e voltar a ter uma qualidade de vida totalmente normal, que é isso que a gente quer. Esse é um artigo super interessante de qual é a expectativa do paciente com qualquer doença, não só com doença inflamatória intestinal. O paciente quer não ter sintoma, é óbvio. Ele quer ter uma vida completamente normal e ele quer ter exames normais. Essa é a expectativa em torno da doença. E tem as grandes preocupações, que é por isso que está todo mundo aqui dentro também. As preocupações, ele quer saber sobre a sua doença. Mas que doença é essa, doutor? De onde que veio isso? Mas por que eu tenho isso? Então, esse acesso à correta informação de que doença é, como que é, faz parte de todas as sociedades médicas, dos pacientes, das associações de pacientes. Isso ajuda muito. O paciente que participa de associação é um paciente super bem informado. É outro paciente que chega no consultório. Então, ele tem que ter cuidados com a sua saúde, com a sua doença, e ele tem que participar das tomadas de decisão do seu tratamento. Então, vocês imaginam se chega um paciente no meu consultório, não traz exame nenhum. Cadê seus exames? Está tudo em casa. O que o senhor está sentindo? Não estou muito afim de falar hoje, doutor. Eu estou meio de saco cheio. Vamos lá, vamos para a terceira pergunta. Então, ele não trouxe exame, ele não quer falar da sua doença. Tá, já me dá aí o tratamento, doutora. Impossível. Por quê? Porque esses pacientes, mesmo com a doença em remissão, é interessante isso. Isso é um trabalho americano mostrando, vamos dizer que o paciente está ótimo. Ele chegou no médico com hemograma normal, com uma colonoscopia, tudo cicatrizado. Tem que bater nas costas, tchau, pode ir embora, está tudo ótimo. Não, a gente tem que entender que este paciente, que muitas vezes ele não tem nem tempo de conversar, ele tem medo da recidiva, e com razão. Ele tem muita angústia, ele está sempre preocupado e ele precisa conversar com o médico sobre isso. Ele tem ansiedade, ele tem fadiga, que não é preguiça, que nem a Júlia disse. Ele tem fadiga da doença, ele tem distúrbios do sono. Então, isso tudo faz parte desse cuidado multidisciplinar que precisa dessa doença. Então, esse é um outro trabalho que eu acho sensacional, que é um compêndio de 3 grandes estudos mostrando que esses pacientes têm muito cansaço, têm muito medo da incontinência fecal. Mas não tem coisa pior no mundo, gente, da gente não ter controle evacuatório. Então, incontinência fecal, a incerteza do futuro, doutora, será que essa doença vai voltar quando? A gente também não sabe. O estigma dos sintomas, a imagem corporal, que muitas vezes o corticoide deixa meio gordinho, ou emagrece demais, e o público está sempre te cobrando, né? Mas tu está gordo ou tu está magro? Tu está gordo ou tu está magro? A falta de informação que hoje foi falado aqui dos próprios profissionais de saúde, vai consultar com o médico e diz, eu tenho Crohn, mas que doença é essa? Pô, mas aí é para matar, né? Eu tenho um paciente que ele foi no médico da perícia e o médico disse, não, essa doença não existe. Aí ele disse, então, doutor, me bota aí no receituário que doença de Crohn não existe e carimbe, por favor. E o médico fez isso e ele ganhou na justiça, ele ganhou muito com isso, comprovando a incapacidade e o não conhecimento do próprio médico. Então, a falta da conscientização da doença e, muitas vezes, dificuldade na vida, dificuldade no trabalho.
Isso eu acho muito legal, esse outro artigo também. Esse é um artigo que eles fizeram questionários com médicos, pacientes e enfermeiras. O que vocês acham que gera a crise da doença? Olha que interessante. Então, era uma pergunta. Eu estou bem e daqui a pouco eu tive recidiva da minha doença. Você sabe o que o paciente acha? Por que a doença voltou? Estresse. A enfermeira acha que é o curso. Pode ser da doença porque ele abandonou o tratamento. E o médico acha que provavelmente é um curso natural da doença que ele não está fazendo o tratamento adequado ou ele não está recebendo o remédio certo. Então, vocês veem que, para a gente escolher o tratamento certo, a gente tem várias rotas. Cada paciente é completamente diferente do outro. Tem doença leve, tem doença moderada, tem doença grave. E a gente vai escolher a estrada de acordo com aonde que está esse paciente, em qual gravidade da doença que ele se encontra. E se eu mostro isso, que eu acho que, na verdade, é um painel de esperança. Então, vocês veem que, no início, a gente não tinha quase nada de remédio. Não tinha nada. A gente dizia para o paciente, olha, vai te aguentando, assim, vamos tomar uns corticoides, e tinha medo de usar os imunossupressores. Vocês veem todos os avanços que teve, desde 1990, com a introdução das terapias biológicas, cada vez mais remédios chegando, pequenas moléculas chegando. Então, vocês veem agora aqui, em 2023, o arsenal terapêutico que a gente tem. Então, não tem como a gente deixar um paciente não bem tratado, não bem assistido, e eu quero que todas essas medicações estejam no rol dos remédios, tanto no público quanto no privado, porque cada paciente responde diferente a uma medicação. Que bom que fosse Tilenol para todo mundo, mas não é. Então, vocês veem que esse painel, eu digo que é um painel de esperança, porque vocês veem todo um cardápio de remédios que hoje a gente tem disponível. E como é que a gente escolhe o remédio de cada um de vocês? A gente escolhe pela eficácia do remédio que a gente conhece, a gente quer um remédio que tenha segurança para vocês, só que eu tenho que ter a característica de cada um de vocês. Então, um chega com fístula, um chega com estenose, um chega com sangramento, o outro com diarreia. Então, eu preciso conhecer as características perfeitamente da doença de vocês, caracterizar a doença, para aí sim a gente ter uma escolha boa de terapêutica. Por que a gente quer? A gente quer a foto ali de cima, uma mucosa que a gente olha que está inflamada, que é que nem olhar a boca por dentro, está toda inflamada, e que depois do tratamento fica com a mucosa completamente cicatrizada. Então, é isso que a gente quer buscar. E, para isso, a gente tem que ter essa decisão compartilhada com o seu médico, entender da doença, perguntar da doença, ter respostas adequadas, e muitas vezes a associação faz isso. Ajuda muito isso. Então, isso eu insisto que essa doença precisa desse acompanhamento multidisciplinar. E este acompanhamento faz parte desse grupo, que faz parte do trabalho de todas as associações do Brasil, que é a explicação de cada tratamento, por que eu vou usar esse remédio, por quanto tempo, que cuidados que eu tenho que ter. Isso se chama uma decisão compartilhada. E por que muitas vezes o paciente não entende que a gente troca-troca? Porque na hora de escolher um remédio eu preciso saber da atividade clínica, que idade que tem esse paciente, o passado dessa doença, aonde é a gravidade, a localização, se ele tem fatores de mau prognóstico, se ele tem manifestações extraintestinais, o que ele já usou de remédio, se é jovem, se está planejando engravidar, se está desnutrido. Então, tudo isso a gente tem que ter na hora, tudo bem estabelecido para prescrever o correto remédio. Porque qual é o meu objetivo? Eu quero que o paciente volte sem sintomas no meu consultório, que ele traga exames de sangue bem. Hoje a gente tem o exame de fezes que se chama calprotectina, que venha com esse exame, bem baixinha a calprotectina, que me traga uma colonoscopia super bem e que vem inclusive com laudo do patologista ausência de processo inflamatório. Então são objetivos que às vezes não é fácil, é uma jornada, mas a gente tem que perseguir essa jornada, porque vocês veem grandes catástrofes colônicas, como vocês são leigos, mas olha ali uma mucosa completamente inflamada e que com o tratamento ela fica
completamente cicatrizada. E o que o médico quer? Eu gosto daquele olhar do paciente, porque é bem isso, quando a gente começa a explicar a doença, ai não, doutor, agora chega, agora não quero mais saber. Então, o que o médico quer? O médico quer isso, quer ter uma coluna normal, uma mucosa cicatrizada, que a doença esteja rapidamente em remissão e tudo cicatrizado. E o que o paciente quer? O paciente quer sair do consultório curado, que já começa não vai ser meio difícil. Ele quer, no dia seguinte, já acordar sem diarreia, sem dor e sem sangramento. Já vai ser meio difícil isso. Não ter polievacuações nunca mais na vida. Também vai ser difícil isso. Ele quer ter remédios de baixíssimo custo, que ele vai na farmácia da esquina e gasta R$10 no tratamento. Também vai ser difícil isso. E nunca precisar de cirurgia, também vai ser difícil. Então, vocês veem que essa ótica do médico e a ótica do paciente, às vezes, é muito distante uma da outra. Por isso, a conversa, a explicação, o conhecimento, tanto do médico quanto do paciente que está ali na frente. E essa é uma pergunta que eu acho sensacional. Quando o paciente faz essa pergunta, eu já sei ele vai abandonar. Se não dá, doutora, pode parar? Não, não pode. Quando ele pergunta, eu digo que o senhor vai voltar o ano que vem, porque vai parar. Porque essa pergunta é fundamental. Eu posso parar todo o meu tratamento? Não pode. Não pode. É que nem o paciente que tem pressão alta, se ele para de tomar o remédio da pressão, de tardezinha, ele já está com a pressão alta. O paciente que é diabético e usa insulina, por exemplo, se ele para a insulina, a glicose dele vai estar alta. Assim são todas as doenças crônicas. Então, o paciente tem que saber. Se ele parar o remédio, o que vai me acontecer, doutora? Bom, depois se ele quer parar, ele para. Mas eu tenho que dizer, olha, Marcos, se tu parar o remédio, a tua doença vai voltar, vai. Não sei quando. 1 ano, 6 meses, 2 anos, ela volta. Ela volta muitas vezes pior, de mais difícil manejo, de maior extensão, às vezes. Tinha 2, 3 lugares, vamos falar assim, e vem muito pior, até porque o paciente olha que a doença está voltando e pensa, não é comigo, é com o vizinho. Olha ali, eu estou com muco. Não, essa aqui é a goiabada da vizinha. Faz ali, evacua e tem um pouco de sangue na beterraba. Eu acho incrível. Todos comem beterraba. Todos os dias, quando para o tratamento, é a culpa da beterraba. Então, o paciente vai se enganando, porque ele para o remédio, ele não quer saber que ele volta. Mas ele tem que saber que vai voltar pior, tem mais risco de ter câncer, porque a gente sabe que a mucosa inflamada é a mucosa que tem mais risco de ter câncer, e a vida dele vai ficar ruim, porque a doença vai voltar. Por isso que não pode parar o seu tratamento. E por que os pacientes, às vezes, param, e por que os pacientes não querem fazer essa decisão compartilhada com os médicos? Vocês veem que, muitas vezes, é total desinteresse. Eu não quero saber. Não quero saber, não me falaram, ninguém disse nada, estou fora, não é comigo. Não, gente, é contigo. Então, total desinteresse, não aceito o diagnóstico, acho que o diagnóstico está errado, acho que é a incomodação do vizinho, que se separar do marido, a doença vai-se embora. Busca nos sites da internet, que está aí a aula que a gente vai dar, está ali a cura. Tem chá de camomilas, 3 horas da manhã, cura a doença. Opa, estou no chá de camomilas. Tem uma paciente que eu digo, eu acho que quer se separar do teu marido, que lá no sul tem um bicho que se chama capivara, eu nem sei se tem aqui. Vocês conhecem capivara? Parece um ratão, assim. Lá tem muito capivara. Mas é dificílimo. Ela disse, doutor, eu só fico bem quando eu como carne de capivara. Mas Deus me livre, mas como é que a senhora compra essa carne de capivara? Porque é proibido. Eu faço meu marido caçar capivara. Ele fica 1 mês caçando, daí ele volta com a capivara. Então vocês veem que você busca coisas milagrosas. Eu disse o que a senhora gosta, é o mesmo seu marido caçando a capivara, em todo caso. Então, tem muitas vezes esses mitos, vê notícia errada na internet, se agarra num site ali que está promovendo a cura da doença, é óbvio que ele vai largar o seu tratamento do seu médico, que explica e vai para a cura da doença, medo de saber da evolução da doença, e muitas vezes, claro, baixo nível socioeconômico. Então, isso tudo a gente tem que entender na hora de uma consulta, por que o paciente não adere ao tratamento. E é interessante, porque aquele paciente que não adere, ele sempre vai chegar com alguma história que é muito parecida, que a gente vê da não adesão. Mas eu acho que é principalmente a não explicação da doença,
a não responsabilidade da sua doença, não buscar isso, grupos de autoajuda, não conversar com o seu médico e não acreditar que tem essa doença, porque ele acha que ele ficou curado, bom, e ele não ficou, então realmente são os pacientes que não aderem. E essa doença é uma doença que é super importante uma mudança no estilo de vida. Só que eu acho que não é só a doença. Eu acho que a gente tem que viver procurando ser feliz, procurando fazer esporte, uma alimentação adequada, ter amigos, ter familiares, ter lazer, ir para a praia. Isso tudo faz com que a doença fique bem controlada. E isso são os remédios que estão chegando. Vocês veem, eu mostrei toda aquela lista. Isso aqui são os remédios que rapidamente vão todos chegar no Brasil. E isso se chama esperança, que a gente tem muita coisa boa. Então, vocês veem que a ABCD faz esse trabalho de divulgação da doença, com folhetos instrutivos. Ali está o manual do diagnóstico de direitos e deveres do paciente, que eu acho que é essa nossa dedicação de cuidar de vidas e ajudar todas as associações do Brasil. Muito obrigado.